Então, olha só, turma, trouxe aqui o vídeo, né, da explicação daquela atividade que tá lá no nosso PowerPoint, tá? Eu trouxe o videozinho aqui porque eu tô gravando pra gente ver no formato Word, né, onde eu possa digitar aqui pra vocês. Então, olha só. Olha no enunciado o que ele traz pra gente, né? Ele coloca aí que a empresa Y produz e distribui peças para montadoras de eletrodoméstico. Possui anualmente 3.400 pedidos. Ela tem 3 fábricas e 4 centros de distribuição. Imagina! Cada centro de distribuição possui uma demanda mensalmente no valor de 29.500 para atender a seus consumidores. A empresa tem uma diferença, né, de capacidade de armazenamento de 650, tendo em vista em estoque médio, tá? Médio da empresa, que possui aí 225 unidades mensal, tá? Por sua vez, as fábricas possuem capacidade de produção mensal de 789 próprias, tá bom? Em função da distância entre as fábricas e o centro de distribuição, a empresa também obtém um custo unitário de R$ 355. Os custos de envio também são diferentes para cada trajeto, tendo também o tamanho de um lote de 125 metros quadrados. E aí ele pergunta pra gente, né? Quanto a empresa tem em 2 anos de custo total e de custo de armazenagem? E a segunda alternativa, determine o valor de giro do estoque. Como é que a gente vai solucionar essa questão aqui, turma? Primeiro, a gente vai resolver, né, o que ele está se pedindo no enunciado antes de resolver as duas alternativazinhas. Como é que a gente vai fazer? Eu coloquei a calculadora aqui, né, para mim somar mais rápido, ter um resultado, porque no Skype eu exploro vocês, né? Lembra que eu exploro vocês me pedindo o cálculo, né, o resultado. Aqui eu mesmo vou ter que fazer, que eu tô sozinha, tô gravando para vocês. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai resolver o enunciado, né? O que tá se pedindo aqui, tá? Como? Lembra lá da nossa formulazinha? Então, vamos lá. Para nossa formulazinha primeiro, encontrar o nosso CT, tá bom? O que seria o CT aqui? Lá ele pede a demanda, o nosso CT, né? Ele pede a demanda e pede o nosso tamanho do lote, né? Lá ele pede a demanda, nosso tamanho do lote, vezes o nosso, cadê? As nossas peças aqui anualmente, nosso pedido, né? Vezes o custo de pedido. Então, olha só. Então, o principal, turma, é saber identificar o que está pedindo na fórmula no enunciado, tá? Então, é um ponto que você consegue desenvolver rapidamente o seu cálculo, a sua formulazinha. Então, se ele me pede a demanda vezes o tamanho do lote, né? Sobre o tamanho do lote, vezes o custo do pedido, então eu já sei o que eu vou montar aqui, tá bom? Então, vamos lá. 29.500, né? Que ele tá colocando aí. Igual... Não, perdão, não é igual. Deixa eu colocar aqui, e aí eu não colocar sobre o nosso 125, né? E aqui em cima, eu coloco vezes o que? O pedido, né? Olha o pedido ali. 3.440, né? Agora sim eu coloco igual. Se a gente fizer, vamos fazer de uma maneira direta, tá bom? Qual é a maneira direta? Vamos lá. Vamos aqui para nossa calculadora, encontrar essa maneira direta, né? Vamos pegar aqui o nosso 29.000. Sobre 125, né? Igual 236. Se eu não fosse fazer da maneira direta, eu colocaria aqui, turma.
CT igual 236, né? Foi o que me colocou lá, vezes 3,440. E aí, teria CT igual, quanto é que fica? Coloca vezes aqui, né? 3,440, 3.440, igual a... Olha só o resultado que... Ai, perdão. O resultado que ele dá pra gente. Então, a gente sabe que o nosso CT é de 811 milhões, né? E 840 mil, certo? Então, vamos lá. 840 mil. Vou destacar aqui em vermelho para vocês. Tá bom? Olha só como é que fica. Então, ok, encontrei uma primeira parte do enunciado. Qual vai ser a segunda parte que eu vou ter que encontrar do enunciado, gente? O nosso CA. Lembra do nosso CA? Então, vamos lá. CA, deixa eu tirar aqui a corzinha que eu coloquei ali para destacar o nosso resultado, né? E eu não vou precisar dela por enquanto. Então, nosso CA, né? A gente vai em busca do nosso CA, certo? O nosso CA é o que, turma? O nosso CA é o custo unitário. Olha só o custo unitário. É de 355. Acho que minha câmera lá embaixo às vezes. Que horror. Ó, voltou. Que legal. Tá. 355, né? Vezes o que, turma? Vezes o estoque médio. Não é isso que ele pede lá na fórmula? Então, ele pede lá na fórmulazinha o custo unitário vezes o estoque médio, certo? Qual é o estoque médio? O estoque médio que ele coloca aí pra gente é de 225. 225, né? Então, CA igual. Vamos lá para nossa calculadorazinha. Apagar esse aqui, que esse resultado a gente já encontrou. Então, é isso. 355 vezes 225. 355 vezes 225. Então, lá na nossa fórmula ele tá pedindo isso. Me confirme, deixa eu confirmar. Então, turma, confirmei aqui a minha formulazinha que eu tinha até esquecido. 90.525, certo? 90.525. Então, olha só. Encontramos o nosso CT e encontramos o nosso CA, certo? E aqui a gente conseguiu resolver o que ele está se pedindo no enunciado. Perfeito. Então, agora vamos para a letra A, para a alternativa A. Ele está pedindo aí quanto a empresa tem em 2 anos de custo total e de custo de armazenagem. Então, a gente lá no nosso slidezinho tem uma fórmula que ele explica, né? Ele dá pra gente lá a fórmulazinha, que é o CA mais o CT, não é isso? Então, se é o CA mais CT, então vamos lá, vamos resolver isso aqui. Deixa eu subir mais. Acho que aqui a gente consegue diferenciar, né? Então, deixa eu deixar uma coisa bem mais organizada aqui para vocês. Então, olha só. CA mais CT, né? Que a gente está em busca. Qual é o nosso CA? Qual o resultado do nosso CA que a gente encontrou, tá? O resultado que a gente encontrou no nosso CA foi de 9.525.
né? Mais, qual o CT que a gente encontrou? 840, certo? Somando isso, vai dar quanto? Vamos somar aqui rapidinho, fazendo a soma dele. A gente tem 9.525, né? Mais 840.000. Quanto que vai dar? 902.365. 902.300. Ops, memória. 300 e quê? 65. Tá. Então, primeira alternativa, a gente encontrou, né, o custo total com o custo de armazenagem, né, obtendo o resultadozinho aqui. Então, primeira alternativa, ok, gente. Deixa eu só tirar aqui, né, essa cor gritante aqui, que é o vermelho, e colocar pro preto, deixar somente para nossa resposta. Perfeito. E a alternativa B, como é que a gente resolve? Determine o valor de giro de estoque, né? Então, como é que a gente vai abreviar isso aí? Nosso GE. Nosso GE, ele pede... O que ele vem pedindo da gente? Ele pede a capacidade de produção sobre o tamanho do lote, né? Na verdade, é tamanho do lote sobre a capacidade de produção. Então, vamos lá. O tamanho do nosso lote é o quê? É de 125, né? Sobre qual a capacidade de produção? 789, né? 789. Deixa eu centralizar aqui, que eu sou meio ruimzinha nesse negócio. Vou até mudar a cor. Também para ficar mais bonitinho. Vou sublinhar aqui. Pra gente identificar, né, que é sobre 700 e pouco. Tá meio tortinho, mas é uma coisa de profissional, né, gente? Mas tudo bem. Dá um espaço aqui, porque eu esqueci de identificar pra vocês que a gente tá em busca do nosso GE, que é o nosso giro de estoque. Então, olha só, giro de estoque, certo? Então, GE novamente, né? Deixa eu colocar ele mais aqui. E aí, a gente tem o resultado do nosso giro de estoque. Então, passar aqui. Então, vamos lá. Vamos para a nossa calculadora, né? Pegar o 125 sobre... Pegar o 125, né? Sobre o 789 aí. Tirar isso aqui. Isso aqui não é válido pra gente. 125 sobre 789 igual 0,15, turma. Então, podemos colocar aqui, né, que o giro de estoque da empresa, tá, é de 0,15, tá bom? Deixa eu colocar aqui em vermelho, para ele ficar bem destacado pra gente identificar melhor. Então, tirar isso aqui do vermelho, ficar mais bonitinho. Pronto. Então, olha só como é que ficou. Consegui encontrar o enunciado, né? O nosso CT, o nosso CA. Consegui encontrar o custo total e o custo de armazenagem. E consegui determinar o valor de giro do estoque, tá bom? Então, não é difícil. Também é uma coisa super fácil, tá? A gente hoje trabalhamos nisso.
Amanhã vocês vão trabalhar sozinho, né? Eu vou colocar somente 3 questões para vocês, tá bom? Amanhã. E aí a gente corrige e entra mais nesse assunto. Que aí, como eu falei, tem mais fórmulas que a gente vai desenvolver.